Então, muito feliz de estar aqui hoje, nesse domingo. Já é um domingo abençoado, feliz e alegre, que a gente pode ter o prazer de desfrutar da vida e de tudo que é maravilhoso, desse sol lindo que voltou a brilhar firme aí para aquecer essa semana, se Deus quiser. E a gente fica muito feliz de estar na presença de Deus. A gente está no melhor lugar, que é a presença de Deus. Não só o templo, mas muito além do templo. Creio que assim como eu, os irmãos já estavam na presença de Deus antes de chegar no templo. Então o melhor lugar é essa presença de Deus dentro do nosso coração. E a gente vem ao templo para estar reunido com os irmãos. E é onde a gente vai aprender um pouco mais da palavra. Onde a gente vai estar juntos nesse braseiro que é a palavra. E eu costumo muito dizer, quando eu estou ministrando para alguém que às vezes está desanimado de vir à igreja, ou que já frequentou um dia e hoje não vai mais, que a igreja é exatamente isso, é um braseiro, e se a gente tirar uma daquelas brasas para fora, ela vai se apagar. Então a presença de Deus é o melhor lugar para se estar, e é na igreja que a gente vem se fortalecer e estar junto com os irmãos. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre missão, que é o tema proposto pela juventude durante esse mês de agosto. E eu vou começar lendo 1 Timóteo 6,14, que é o nosso versículo base. Que diz assim: cumpra a sua missão com fidelidade, para que ninguém possa culpá-lo de nada, e continue assim até o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo aparecer. Vamos estar orando nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai, eis aqui a Tua palavra, eis aqui a Tua igreja. Eu também coloco minha vida diante de Ti, Senhor. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, não nada que eu venha dizer de mim mesmo, mas que o Senhor transmita à Tua igreja a palavra que o Senhor deseja, para o despertar do Teu povo hoje, Senhor. Perdoa os meus pecados e as minhas falhas, e me ajude a melhorar cada dia, Senhor. Que eu, que também cada um que está aqui, ó Pai, possamos ser exemplo por onde a gente passar, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, o nosso texto, ele vai falar muito sobre o exemplo, sobre a missão, mas essa missão, ela caminha junto com o exemplo. Porque no final vai dizer ali, continue assim até que, a fim de que ninguém possa culpá-lo de nada. Ou seja, se ninguém vai culpá-lo de nada, ninguém vai poder chegar e dizer no final das contas, no dia do juízo final, porque você fez isso, isso e aquilo. Porque Romanos 8,1 vai dizer que todos aqueles que estão em Cristo Jesus já não estão mais debaixo de nenhuma condenação. Nenhuma condenação há para eles. Então, a gente precisa colocar todo dia nossa vida diante de Deus. E como humanos, a gente deve procurar ser exemplo. Claro que às vezes a gente vai acabar pecando. Claro que às vezes a gente vai se estressar, às vezes a coisa não vai sair como deveria. Mas todos os dias a gente deve realinhar os passos aos passos de Jesus, procurando ser um exemplo. E quando a gente pensa em exemplo e missão, a minha pergunta é: qual é a sua missão? Porque o texto diz: cumpra a sua missão com fidelidade. Se eu não sei qual é a minha missão, que missão que eu vou cumprir com fidelidade? Então a pergunta é: qual é a sua missão? E o primeiro passo é identificar e ter clareza sobre qual é a sua missão. E basicamente a nossa missão geral, global, para todos nós é que Jesus disse: ide por todo o mundo fazer discípulos. Essa é a nossa missão. Aliada a essa missão principal, a gente precisa de vocação. A partir da nossa missão, Deus ele vai nos dar uma vocação. E a vocação é a ferramenta que Deus nos dá para que a gente cumpra a missão. Para pregar o evangelho, precisa de vocação. E vocação não é só estar aqui com o microfone falando. A gente pode ter uma vocação, por exemplo, para oratória, para estar aqui falando. A gente pode ter uma vocação para eloquência, para estar ministrando diante de um público. Mas a vocação é muito mais ampla do que só estar com o microfone na mão.
Na verdade, a vocação, ela está ligada a tudo que a gente faz no nosso dia a dia. O nosso trabalho é uma vocação. A partir do momento que eu entendo isso, eu faço tudo para a glória de Deus. E através do meu trabalho, através da minha vocação na minha família, eu vou ser exemplo lá no meu trabalho, eu vou ser exemplo lá na minha família, eu vou ser exemplo na comunidade que eu estou inserido. Então a vocação é a ferramenta. Pode ser a comunicação? Pode. Mas pode ser uma série de outras coisas. Pode ser, por exemplo, cozinhar. Através da sua vocação, você pode cozinhar pela sua profissão, você pode cozinhar para fazer missões, para a gente fazer aqui as festas igual a gente faz. Você pode cozinhar para entregar um alimento a quem está na rua precisando de uma quentinha. Um exemplo de vocação. Vocação também é o dom de ensinar. Você pode ensinar através da sua vocação como professor, seja de uma matéria específica escolar, ou seja de qualquer outra coisa, de inglês, ou seja de música. Você pode levar a palavra através da sua vocação. Então a nossa profissão, a nossa vocação, tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, deve ser ferramenta para levar a palavra de Deus. E assim aconteceu na minha vida, tenho certeza que também aconteceu na vida dos irmãos. E eu comecei a descobrir um pouco da minha vocação aqui na igreja. Na verdade, muita coisa que eu faço no meu trabalho hoje, eu comecei a aprender aqui na igreja. A nunca dizer não, a sempre querer aprender algo novo, a começar a aprender a mexer em um som, a começar a tocar um instrumento. Foi aqui que eu tive as primeiras oportunidades de falar em público. Como eu vejo o Miguel falando hoje aqui, eu me enxergo lá atrás também. Percebe como a nossa vocação está alinhada à nossa missão, que é levar o Evangelho? Missão e vocação caminham juntos. Não existe vida secular. Muitas vezes as pessoas acham que existe uma vida secular. Não, porque lá no meu trabalho, ou lá nos meus estudos, lá na minha faculdade, lá é minha vida secular, e aqui na minha vida, na minha vida espiritual, não existe separação entre vida espiritual, vida familiar, vida secular. Você tem que ser a mesma pessoa que você é aqui dentro da igreja. Você tem que ser lá na sua casa, lá na sua família, lá no seu trabalho. Então esse caráter, essa vocação, essa missão, elas caminham juntos em tudo que você faz. Pensando nisso, eu destaquei aqui, o mundo está carente de exemplos e referências. O mundo está carente de referências, de pessoas que fazem a diferença com as suas atitudes, com o seu jeito de ser, com o seu caráter. Quem são os influenciadores da internet hoje? A maioria está ensinando coisa boa ou coisa ruim. E milhões de seguidores estão indo atrás. Tem boas referências? Tem bastante referências boas. Mas a maioria, você vai ver lá um monte de coisas banais. E no nosso dia a dia também, a gente está carente de referências. De famílias de referência, de profissionais de referência. Então o mundo está carente de exemplos e referência. Sabendo disso, eu quero ser um exemplo e uma referência por onde eu passar. E quero também que vocês sejam exemplo e referência por onde vocês passarem. E 1 Coríntios 10, 31 diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Então quando a gente segue isso, a gente passa a ser referência onde a gente passa, por onde a gente vive. E uma história bíblica, assim, porque envolve mais de um personagem, que traz muito essa lembrança de exemplo, de referência. E eu citei aqui algumas coisas a respeito dessa história. É a história de Daniel. Daniel e seus amigos, que passaram a se chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 amigos de Daniel. Daniel, ele foi levado como cativo para a Babilônia. E Daniel tinha uma missão, assim como cada um de nós que estamos aqui hoje. A missão de Daniel era conseguir a submissão do rei, que na época era Nabucodonosor, primeiro ano do reinado dele, a se submeter à vontade de Deus.
para que se realizasse propósitos divinos. Deus tinha um propósito para cumprir na vida de um povo, e Daniel faz parte dessa história. Então Daniel tem clara a missão dele. E eu quero que vocês tenham claro também qual a missão de vocês. Primeiro, levar o evangelho e alinhar toda a vocação, todos os seus dons, talentos, tudo aquilo que você tem habilidade para fazer, para que seja usado para o reino. E eu queria ler Daniel 1:17. Já falei qual a missão de Daniel, que é que o rei entendesse que existe um Deus que era acima de todos os deuses que eles adoravam e se submetesse a ele. Essa era a missão dele. Através dessa missão, Deus vai dar uma vocação para Daniel. E diz assim: Deus deu aos 4 jovens, ou seja, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, um conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônicos. Mas a Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos. Então, qual era o propósito qual era a missão de Daniel? Levar o evangelho, assim como nós. Como? Fazendo com que o rei reconhecesse que existia um Deus acima de todos os deuses. E qual era a vocação de Daniel? Explicar visões e sonhos. Daniel era sábio. Ele era um dos sábios do reinado. Era muito comum ter sábios, conselheiros num reinado dessa época. E Daniel era um desses que lá na frente vai se tornar governador. Então aquilo ali fazia parte da sua profissão, vamos dizer assim. A gente aprende 4 lições com Daniel. Vou ser bem breve e específico, para a gente ser claro e objetivo aqui nessa manhã. A gente vai aprender 4 lições, que são 4 comportamentos que Daniel e seus amigos têm ali durante aquele período que eles estão lá. Primeiro, posicionamento. A gente vai para Daniel 1:8. Nenhum desses 4 elementos que eu vou citar aqui dessas lições são mais importantes que o outro, mas eu peguei na ordem cronológica que vem o texto seguindo. E aquilo que foi me chamando mais atenção. Então, Daniel 1:8, posicionamento. 1:8. Daniel, só para introduzir, ele chega lá com seus amigos e a primeira coisa que é colocado lá como uma tarefa para eles é que eles se alimentem bem, porque eles vão ficar 3 anos se preparando para estar diante do rei. Então eles tinham ali as iguarias do rei, seus vinhos, toda a alimentação para que eles ficassem formosos, fortes, bem apresentados. E Daniel ele vai ter um posicionamento em relação a isso, que diz o texto. Daniel resolveu que não iria ficar impuro para comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso, foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Aspenaz era o chefe dos eunucos, que era o chefe deles. Então, primeiro de tudo, posicionamento. A vida vai exigir que a gente se posicione em algum momento. Daniel tinha ido como escravo, como cativo. E primeiro de tudo, ele já no começo, ele era jovem e ele se posicionou. Ele falou: não, isso aqui não é para mim. Logo no começo da história de Daniel, a gente já começa a entender que independente do que aconteça, independente das consequências, se vai ter consequência boa, se vai ter consequência ruim, a partir do momento que eu quero fazer a vontade de Deus, eu não dependo de consequência. Ele vai cuidar de tudo. Então, primeiro de tudo, posicionamento. Posicionamento na família, posicionamento no trabalho, posicionamento na igreja. Se você está certo do que Deus falou com você, da palavra que você deve seguir, dos mandamentos, dos conceitos, a partir de qualquer posição que vai contra aquilo que você acredita, primeiro de tudo, que a gente aprende com Daniel, posicionamento. Não importa o que aconteça, eu tenho minha posição e eu decido fazer a vontade de Deus. Então eu não vou me contaminar. Primeiro de tudo, posicionamento. A partir do momento que a gente faz isso, a gente vai vencer na vida.
E vencer na vida não é coisas materiais. Vencer na vida é alcançar a salvação. Porque a gente pode até morrer, como a gente vai ver aqui na frente, algumas possíveis consequências. Mas a gente vai vencer e vai conquistar a coroa da vida eterna. Então, primeiro de tudo, posicionamento. Segundo, fé. Daniel 2, a partir do 19 ao 22. Daniel se posicionou, Deus estava do seu lado, ele não se alimentou com aquela comida, ele provou, e quando ele se apresenta diante do rei, o rei vai ver que ele está mais formoso, aqueles 4 jovens, mais do que os outros que se alimentaram das iguarias. Passado esse episódio, as coisas estão caminhando para Daniel, está dando certo. O rei tem um sonho, ele pede para os sábios explicar aquele sonho que ele teve, e os sábios vão, na visão do rei, vão tentar enganar ele, porque os sábios querem saber o que ele sonhou, para depois dizer qual o significado. E o rei Nabucodonosor era muito sábio, a própria Bíblia vai dizer isso, ele tinha grande sabedoria e autoridade. Ele diz o seguinte: olha, se eu contar meu sonho para vocês, vocês vão inventar um monte de história aí e não vão revelar o sonho, porque eu estou vendo que vocês não têm capacidade de revelar o sonho. Então vocês fazem o seguinte: vocês revelam o que eu sonhei e me conta qual o significado. Porque se vocês não sabem o que eu sonhei e me revelar, eu tenho certeza então que vocês vão saber também o significado. E ninguém consegue decifrar aquele sonho. Eles vão dizer que não há ninguém na terra capaz de fazer isso. E eles determinam que matem todos os sábios. E Daniel e seus amigos eram desses. E Daniel falou: agora a gente vai morrer. Então ele chama seus amigos, ele ora, e diz o texto: naquela noite Daniel teve uma visão, e nela Deus mostrou o que o sonho queria dizer. Então Daniel agradeceu a Deus, dizendo: que o nome de Deus seja louvado para sempre, pois dele são a sabedoria e o poder. É ele quem faz mudar os tempos e as estações. É ele quem põe os reis no poder e os derruba. É ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. 22. Ele explica mistério e segredos e conhece o que está escondido na escuridão, pois com ele mora a luz. Então, o segundo passo, fé. Daniel teve fé, chamou seus amigos, orou, Deus revelou. E aqui Daniel começa a sua carreira, assim podemos dizer. E ele vai lá, revela isso ao rei, ele resolve aquele problema através da fé, e ele se livra da morte, que ele ia morrer, seus amigos e todos os demais sábios. Daniel se torna governador naquela terra também, por ter decifrado esse sonho, assim como também aconteceu com José, por ter decifrado um sonho através da fé. E seus amigos, a seu pedido, diretamente ao rei, se tornam administradores. O que a gente entende com isso? A fé, ela te leva a novas fases da tua caminhada. Através do teu posicionamento, aliado à sua fé, você vai entrar em novas fases da tua vida. Novos desafios, novas conquistas, novos obstáculos maiores ainda a serem enfrentados. Deus vai aumentando gradativamente a sua fé e a sua força através dele. A fé te aproxima da missão e vocação. Qual que era a missão? Fazer com que Nabucodonosor reconhecesse que havia um Deus acima de todos os outros. E a vocação, visão e sonhos. Quando ele vai lá, através da fé, e é revelado o sonho a ele, ele fala com Nabucodonosor, ele aproxima missão e vocação. Ele se aproxima da sua missão e vocação. Se ele é governador, agora ele vai estar mais perto do rei. Se o rei antes nem sabia quem era ele era um escravo, como que o rei ia conhecer o Deus dele? Então, através da fé, ele aproxima missão e vocação. Terceiro elemento,
Ou a terceira lição, coragem. E aí a gente lembra primeiro dos amigos de Daniel na fornalha. Daniel 3,16. Tem que ter coragem para fazer o que eles fizeram. Para se posicionar tem que ter coragem também. E diz assim o texto, né? Só para contextualizar, Nabucodonosor ele vai construir uma estátua e ele vai fazer um evento, e durante aquele evento vai ser tocados instrumentos musicais, e ao final do toque todo mundo tem que se prostrar e adorar a estátua. E Sadraque, Mesaque e Abednego falou: eu não vou prostrar diante dessa estátua. E olha o que eles responderam. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim: ó rei, nós não vamos nos defender, porque ele já tinha entrado em conflito ali, e o rei queria que eles... Por que vocês não vão se prostrar diante dessa estátua? E eles falaram simplesmente: nós não vamos nos defender. O que eu entendo com isso? Quando a gente se posiciona, quando a gente tem coragem, você não precisa justificar, Deus vai justificar. 17. Pois, se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. 18. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não nos prostraremos, não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Então, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus também do mesmo jeito. Então, posicionamento, fé e coragem. Atitudes de pessoas que querem herdar a vida eterna, que querem ser exemplo para esse mundo que precisa de exemplos e inspirações. A coragem aliada à fé é o que nos justifica e nos garante a vitória. E todo mundo já sabe o final da história. Eles vão sair dali vitoriosos, vão passar pela fornalha. E o que vai acontecer? Qual era a missão de Daniel e de seus amigos que estavam junto com ele? Fazer com que o rei reconhecesse que Deus era acima de todos os deuses. E lá no texto vai seguir, e ele vai dizer que ele não vai entender como eles saíram dali. E ele vai dizer que não há Deus como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha a missão, olha a vocação, olha a fé aliada ao propósito. Por último, e não menos importante, lealdade. Para a gente ter posicionamento, é uma situação de muita coragem. Fé, tenha coragem. Às vezes na nossa vida a gente vai chegar em obstáculos que para a gente parece ser bem grandes, seja espiritualmente, materialmente. Muitas vezes a gente pode ser confrontado dentro do nosso trabalho, dentro da nossa família, dentro de um ciclo de amigos. Às vezes, para você fazer a vontade de Deus, você pode colocar uma amizade a se perder, você pode colocar um emprego a se perder, você pode colocar uma carreira a se perder, você pode colocar tantas coisas. Mas Deus diz que aquele que deixar pai e mãe, aquele que deixar as coisas passageiras, tudo que o dinheiro pode comprar, tudo que há no mundo, e me seguir e carregar a sua cruz, vai herdar a vida eterna. Então, quando a gente se posiciona, a gente vai em busca da vida eterna. E a gente tem que ter essa coragem. E é muito interessante a lealdade de Daniel aos seus princípios. E a gente está caminhando para a conclusão. Para tomar cada decisão dessa, para Sadraque, Mesaque e Abednego entrar naquela fornalha sabendo que poderia morrer, porque ele não tinha certeza que Deus ia livrar, ele tem que ter muita, mas muita lealdade ao que eles acreditam. E Daniel depois, ele vai ser jogado na cova dos leões. Está lá no capítulo 6. Porque ele tem muita lealdade naquilo que ele acredita. No próximo reinado do rei Dário,
ele vai dividir lá o país, o local, em 120 províncias. E Daniel, ele é nomeado a ser um dos governadores de uma dessas províncias. Só que Daniel, ele tinha um problema que não é um problema, é uma coisa que a gente deve ter. Mas para as outras pessoas era um problema, porque Daniel, ele era muito leal a tudo que ele acreditava. E eles queriam derrubar Daniel de todo jeito. Por quê? Porque daqueles 120, Daniel era o mais qualificado. E o rei Dário queria colocar ele acima de todos os outros, como se fosse para chefiar os outros. E eles falaram assim: a gente tem que dar um jeito de derrubar esse cara. Trazendo para a linguagem atual. Só que olha o que o texto vai dizer, e que tem tudo a ver com esse texto aqui. De ser um exemplo. De ninguém pode culpá-lo de nada. Daniel capítulo 6, versículo 4 e 5. Os outros ministros, ou seja, o restante daqueles outros que eu falei que queriam derrubar Daniel a todo custo, e governadores, procuravam achar um motivo para acusar Daniel de ser mau administrador, mas não encontraram. Daniel era honesto, direito, e ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Ou seja, ninguém pode culpá-lo de nada. 5. Então eles disseram uns aos outros: olha o nível de lealdade de Daniel. Nunca encontraremos motivo para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele. E aí é quando eles vão formar um decreto que ninguém poderia sequer fazer uma oração a qualquer outro Deus a não ser o Deus deles, daquela comunidade. E aí Daniel vai para o seu quarto, ele abre a janela, ele ora 3 vezes por dia, o texto vai dizer. Daniel tinha costume de orar 3 vezes por dia. Então isso serve de acusação, e eles vão levar isso ao rei, e eles vão dizer: nós não fizemos o decreto que não poderia orar a outro Deus. E o rei gostava muito de Daniel, sabia da sua lealdade, da sua competência, e ele fica triste, porque ele tinha assinado, então agora ele não podia voltar atrás. E para você ter ideia de como o Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel, que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e era o Deus de Daniel, estava com ele, e ele tinha alinhado o seu propósito, a sua missão, a sua vocação. O próprio rei chega para ele e fala assim: Daniel, eu assinei, não tem como eu voltar atrás, a gente vai ter que te colocar na cova dos leões, mas eu sei que o teu Deus vai te tirar de lá. E Daniel é lançado na cova dos leões, ele passa a noite lá, no outro dia o rei vai lá, e o rei chega triste, chama ele, e Daniel grita lá de dentro que estava vivo. E o rei adora o Deus de Daniel. Vocação, missão, propósito. O que eu entendo com isso? Fechando com a lealdade. Seja conhecido por ser leal aos seus princípios. Pode tirar tudo que eu tenho, pode tirar carro, casa, faculdade, trabalho. Eu vou morrer sendo leal aos meus princípios. E eu quero que vocês digam o mesmo. Eu quero que essa manhã seja um despertar para a gente. A gente tem que ser leal aos nossos princípios. Porque quando alguém vier falar algo a teu respeito, você sabe que você tem cumprido a sua missão e a sua vocação. A gente deve levar isso com seriedade e lealdade, assim como Daniel. E eu tenho certeza que a gente vai vencer todos os obstáculos. Seja conhecido por sua integridade. As pessoas podem falar o que quiser de você. Você tem que ter posicionamento. Independente de opiniões. Ah, fulano vai achar isso, vai achar aquilo. Vai achar que eu sou quadrado, que eu sou careta. Tenha a sua posição. Como cristão, como servo de Deus. Posição de lealdade, de coragem. Isso é para poucos. Por isso que o caminho que leva ao inferno, ele é bem largo. E o caminho que leva à salvação, ele é bem estreito, ele tem muito espinho no caminho, ele tem muita pedra,
ele tem muita dificuldade, mas quando a gente é leal, você deita sua cabeça no travesseiro, você dorme tranquilo. Você pode estar sem nada na tua conta, você vai dormir tranquilo. Você pode estar andando a pé, você vai dormir tranquilo. Você pode estar de carro zero, nada vai mudar na sua vida. Quando você tem lealdade, você é feliz com tudo aquilo que Deus te dá e te abençoa, e você impacta a vida de outras pessoas. Então quero que a gente saia daqui hoje como esse exemplo que vai impactar as vidas por onde a gente passar. Não é só aqui dentro da igreja não, porque aqui dentro da igreja é fácil, mas se posicionar quando você está numa sala de aula e que ninguém acredita em Deus lá e só você acredita, aí é difícil. Se posicionar quando você está lá na tua empresa, de frente do teu chefe, de frente de outras pessoas, e que ninguém talvez acredite em Deus, ou que tem outros princípios, e você se posicionar, não, eu sou assim, assim, assim. Aí é um pouquinho mais difícil, mas não é tão difícil quando você é leal, 100%, tem a fé, a coragem e a lealdade, que é o último. São 4 princípios que eu destaquei aqui. Seja exemplo em tudo quanto fizer. Fechando, cumpra a sua missão com fidelidade, para que ninguém possa culpá-lo de nada. E continue assim até o dia que o Senhor Jesus Cristo aparecer. Essa é a palavra simples, objetiva, que eu queria transmitir ao coração dos irmãos hoje. Amém? Vamos orar então para encerrar? Pedir os irmãos que se coloquem de pé. O pastor vai falar. Pode ir? Vamos orar então. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos pela tua presença, por tudo que o Senhor tem feito já em nossas vidas, ó Pai. Que essa palavra simples, mas bem objetiva, tenha alcançado corações aqui hoje, ó Pai. Que a gente venha se posicionar aqui nessa igreja, ó Pai, se posicionar em Jardim Maracanã, em Seropédica, se posicionar na nossa família, no nosso trabalho, em tudo que a gente fizer, Senhor. Que a gente não venha seguir a multidão, mas que a gente venha ir contra toda a multidão, que a gente venha andar no sentido contrário, porque a multidão está caminhando para a perdição e a gente está caminhando para a vida. Então que o Senhor venha nos abençoar, venha nos dar coragem, fé, lealdade para enfrentar tudo aquilo que vier pela frente, Pai. Que o Senhor nos abençoe, nos guarda, nos dê um dia abençoado. Em nome de Jesus, amém.